Dando continuidade, nós vamos revisar agora geografia. Vamos começar com o conteúdo paisagem. Como nós estudamos, a paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver e perceber em um determinado lugar. E nas paisagens podemos encontrar elementos naturais e elementos culturais. O que são os elementos naturais? Os elementos naturais são aqueles elementos da natureza, como os rios, as árvores, as montanhas, as florestas, os mares, tudo que existe na natureza é elemento natural. Já os elementos culturais são aqueles elementos que foram construídos pelo ser humano, pelo homem. Temos, por exemplo, as casas, os prédios, as ruas, as plantações. Tudo aquilo que é o homem que faz é chamado de elemento cultural. Nessa imagem aqui, nós podemos ver elementos apenas naturais. As árvores e o rio, a cachoeira. Tá vendo? Aqui é uma imagem da cachoeira de Santa Bárbara, em Goiás. Aqui só existe elemento natural. Já na imagem de cá, temos tanto elemento natural como elementos culturais. Então, essa é uma imagem onde possui elementos naturais e elementos culturais. Estamos vendo as árvores, que são elementos, a floresta aqui, que são elementos naturais, e as casas que foram construídas pelo homem são elementos culturais. Essa imagem é uma imagem de Lençóis, uma cidade que fica em Chapada Diamantina, aqui na Bahia. Nós podemos também encontrar paisagem que só tenha elementos culturais, só elementos construídos pelo homem, certo? Existem essas paisagens que são classificadas em elementos naturais e culturais. Outro conteúdo que nós vimos foi o tempo e o clima. O que é o tempo? O tempo é todas aquelas condições atmosféricas que mudam de uma hora para outra, certo? Então, aquelas condições momentâneas da atmosfera que muda de uma hora para outra ou de um dia para o outro, chamamos de tempo, né? O tempo pode amanhecer chuvoso, como aqui estamos vendo na primeira imagem, e no mesmo dia, no período da tarde, fazer sol. Assim é o tempo. Então, o tempo muda momentaneamente de uma hora para outra, ou de um dia para o outro. Já o clima não. O clima é algo permanente, certo? O clima ele vai acontecer de acordo com cada época do ano. Então, são condições atmosféricas que se repetem em cada época do ano. Por exemplo, aqui no nosso Nordeste, o que predomina o ano inteiro é o calor, diferente de Curitiba. Em Curitiba, o que predomina durante o ano é o frio. Então, cada região tem seu clima. O clima ele é permanente, ele vai se repetir a cada época do ano, certo? E é o que vai caracterizar determinada região. Estudamos também sobre o relevo, certo? O relevo ele pode ser plano, pode ser ondulado e pode também ter elevada ou baixa altitude. Então, tia, o que é mesmo o relevo? Me relembra aqui. A tia vai relembrar sim. O relevo nada mais é do que o conjunto de formas do terreno, da superfície da terra, né? A superfície terrestre tem vários tipos de formas, de terreno, né? Ele pode ser plano, ele pode ser ondulado, e aí a gente pode ver o primeiro tipo de relevo. O primeiro tipo de relevo, acompanhe no livro de vocês. O primeiro tipo de relevo é chamado de montanhas. As montanhas são grandes elevações do terreno, com laterais bastante inclinadas, são as áreas de maior altitude na superfície da Terra. Um conjunto de montanhas é chamado de cordilheira. Observe a imagem aqui do ladinho, ó. Tá vendo? Grandes elevações no terreno. Então, esse terreno aqui, as montanhas, é um tipo de relevo. O outro tipo de relevo são as depressões. As depressões são áreas geralmente planas, mais baixas em relação às terras ao seu redor e podem ser até mais baixas do que o nível do mar. Olha aqui a imagem, tá vendo? São áreas planas, geralmente planas. E as depressões também é um tipo de relevo. Temos também os planaltos.
Os planaltos são terrenos irregulares, com algumas áreas mais planas e outras formadas por morros. Elas estão em altitude geralmente mais elevada do que as planícies, né? Um pouquinho mais alta do que as planícies. E nessas áreas ocorre maior desgaste do terreno. Esse desgaste é chamado de erosão. Então, observe aqui, ó, que o terreno é irregular e que ele é um pouquinho mais alto que as planícies. Temos, por fim, as planícies, que são terrenos geralmente planos e situados em baixas altitudes. Nessas áreas ocorre maior acúmulo de sedimentos, ou seja, de partícula que fica solta no solo e nas rochas. Então, note que a planície ela é toda plana, tá vendo? Na imagem aqui. Bom, esses foram os conteúdos que nós tínhamos para revisar. São os conteúdos que irão estar na avaliação interdisciplinar de segunda. Tia Bia deixou disponível uma atividade no portal para vocês praticarem. Qualquer dúvida pode entrar em contato, caprichem na atividade e boa sorte na avaliação segunda-feira. Beijinhos e bom final de semana!